Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Evangelho de São Mateus 16:18. Jesus Cristo diz: minha Igreja, no singular. Ele não disse minhas igrejas no plural. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e calhe a boca. Esses católicos que xingam o Papa de antipapa e anticristo têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, chamada de indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. O católico deve ser membro vivo da Igreja, não membro morto. Esse amontoado de católicos preguiçosos, apáticos e indiferentes não serve para nada. Caríssimo católico, vamos refletir sobre Jesus Cristo e a cruz. Jesus Cristo, Deus eterno e bendito, não viveu comodamente aqui nesse mundo, não viveu em cantos escuros, fugindo do sofrimento, nem se acomodou no rodapé, fugindo da cruz, mas sim sofreu desde o ventre materno, sofreu desde o ventre de Nossa Senhora. Tomás de Kempis escreve: a vida de Jesus Cristo foi um oceano de sofrimentos aqui nesse mundo, escreve Tomás de Kempis. Hoje, infelizmente, milhões de pessoas
que afirmam ser seguidoras de Jesus Cristo buscam uma vida fácil, cômoda, relaxada, longe da cruz. Dentre essas pessoas estão muitos padres e freiras. Querem um Jesus sem cruz, um Jesus sem renúncia. Prezado católico, Jesus Cristo nunca fugiu da cruz, do sofrimento e das provações. Ele, nosso Salvador, sofreu desde o ventre de Nossa Senhora. O profeta Isaías chama a Jesus Cristo o homem das dores. Isaías, capítulo 52, versículo 4 diz: e no entanto eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Isaías 52, 4. E no mesmo livro, isto é, Isaías 53, 3, diz: era desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. O profeta Isaías chama com razão a Jesus Cristo, nosso Salvador, de homem das dores, porquanto a natureza humana de Jesus foi criada expressamente para padecer, e assim, desde o ventre de Nossa Senhora, começou a sofrer as maiores dores que os homens jamais têm sofrido. Para o primeiro homem, Adão, houve um tempo em que gozava as delícias do paraíso terrestre, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, não teve sequer um instante de vida que não fosse cheio de aflições e agonias, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Estimado católico, desde o ventre de Maria Santíssima afligiu a dolorosa previsão de todas as penas e ignomínias que deveria padecer no correr de sua vida e particularmente na hora de sua morte, quando deveria terminar a vida como que submergido num oceano de dores e de opróbrios. Desde o ventre de Maria, Jesus Cristo aceitou, obediente à ordem de seu Pai, acerca da sua paixão e morte, de sorte que já antes de nascer previu a flagelação e apresentou seu corpo para recebê-la. Previu a coroação de espinhos e apresentou a cabeça para recebê-la. Previu as bofetadas e apresentou-lhes as faces. Previu os cravos e apresentou-lhes as mãos e os pés. Previu a cruz e apresentou a sua vida. Daí é que o nosso Redentor, desde a primeira infância e a cada instante da sua vida, padeceu um contínuo martírio e a cada instante oferecia esse martírio por nós ao Pai eterno. Mas o que mais atormentou Jesus foi a vista dos pecados
que os homens haviam de cometer, mesmo depois da sua tão dolorosa redenção. Na luz divina conhecia Jesus perfeitamente a malícia de cada pecado e veio ao mundo exatamente para tirar os pecados, mas ao ver em seguida o número tão grande de pecados que ainda iam ser cometidos, a angústia que o coração de Jesus sofreu foi maior do que a quem tem sofrido ou ainda sofrerão todos os homens da terra. Caríssimo católico, consideremos que todos os sofrimentos que Jesus sofreu em sua vida e na morte lhe eram presentes desde o primeiro instante da sua vida. Desde o ventre de Nossa Senhora, Jesus começou a oferecer todas essas penas em satisfação por nossos pecados, principiando desde então a ser nosso Redentor, desde que Jesus desceu ao seio de Maria. Cada pecado em particular era-lhe presente e cada pecado afligia-o imensamente. Prezado católico, estamos refletindo sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, e a cruz. A paixão de Jesus Cristo durou todo o tempo da sua vida. Repito, a paixão de Jesus Cristo durou todo o tempo da sua vida. Consideremos como no mesmo instante em que foi criada a alma de Jesus e unida com seu pequenino corpo no seio de Maria, o Pai eterno manifestou a seu Filho a sua vontade que morresse para a redenção do mundo. No mesmo tempo, pôs diante dos olhos de Jesus a vista triste de todos os sofrimentos que deveria sofrer até a morte, a fim de remir o gênero humano. Mostrou então a Jesus todos os trabalhos, desprezos e pobreza que deveria suportar em toda a sua vida, tanto em Belém como no Egito e em Nazaré. Mostrou em seguida a Jesus todas as dores e ignomínias de sua paixão, a flagelação, os espinhos, os cravos e a cruz, todos os desgostos, tristezas, agonias e abandono em que havia de terminar a sua vida no Calvário. Quando Abraão levava seu filho Isaque à morte, não quis entristecê-lo, comunicando-lhe o que ia acontecer, mas o Pai Eterno quis que seu Filho encarnado, destinado a ser vítima da divina justiça pelos nossos pecados, sofresse já então todas as penas às quais depois deveria submeter-se na vida e na morte. Por essa razão, desde o instante em que baixou ao seio de sua mãe, Jesus sofreu sem interrupção a tristeza que o acabrunhou no horto e que era suficiente para tirar-lhe a vida. Estimado católico, toda a vida, portanto, e todos os anos do Redentor, isto é, todos os anos, toda a vida de Jesus Cristo, foram vida e anos
de dores e de lágrimas. O coração de Jesus Cristo não teve um instante livre de padecimento. Repito, o coração de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, não teve um instante livre de padecimento. Quer vigiasse, quer dormisse, sempre tinha diante dos olhos aquela triste representação que lhe atormentou mais a Santíssima Alma do que os santos mártires foram atormentados por todos os seus suplícios. Jesus Cristo sofreu por amor, não com revolta e rebeldia. Repito, Jesus Cristo sofreu por amor, não com revolta e rebeldia. O nosso Salvador sofreu por amor. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: sem morrer nem sofrer, Jesus bem podia salvar-nos. É o que mais se admira, mas não. Jesus escolheu uma vida de aflições e desprezos e uma morte cruel e vergonhosa. Morreu numa cruz destinada aos criminosos. Humilhou-se ainda mais e foi obediente até a morte e morte de cruz, podendo remir-nos sem sofrer, porque desejou escolher a morte de cruz para nos mostrar seu amor. Amou-nos e se entregou por nós. Amou-nos e, porque nos amava, entregou-se nos braços da dor, da vergonha, da morte mais dolorosa que algum homem já suportou na terra. Escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Estimado católico, Jesus Cristo, nosso Salvador, sofreu muito aqui nesse mundo e não prometeu vida fácil e de mordomia para os seus seguidores. Ele, Jesus Cristo, disse para aquele que quiser segui-lo, em São Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São Mateus 16, 24. Essa foi a condição deixada por Jesus para quem quiser segui-lo. São Mateus 16, 24. Tome a sua cruz e siga-me. E no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23 diz: dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Estimado católico, a vida de Jesus Cristo aqui na terra foi um oceano de sofrimentos. Como já foi falado, Jesus sofreu desde o ventre de Nossa Senhora. O Pai Eterno mostrou para ele todo o sofrimento que passaria durante a sua vida aqui nesse mundo, até a morte no Calvário. Jesus nasceu numa gruta úmida, escura, que servia de estábulo para os animais. Não nasceu num quarto aquecido e num berço limpo. Nasceu numa gruta, morada de animais. Maria Santíssima o colocou numa manjedoura, não num berço. Na gruta, tudo concorria para atormentar o corpo do menino Deus. Jesus
é atormentado na vista, que não descobre na gruta senão paredes grosseiras e negras. O menino Jesus é atormentado no olfato, pelo mau cheiro das imundícies dos animais que ali se acham. É atormentado no tato pelas picadas da palha que lhe servia de cama. Caríssimo católico, estamos refletindo sobre Jesus Cristo e a cruz. Nossa Senhora tinha apenas uma pobre faixa para cobrir o corpo do menino Jesus, que sentia frio. Não tinha um cobertor para aquecer o seu filho. O menino Jesus sofreu muito no ventre de Nossa Senhora e agora sofre na gruta após o seu nascimento. Pouco depois de nascido, o menino Jesus teve que fugir para o Egito com Maria e São José. Herodes queria matá-lo. Fugiu à noite, aproximadamente 700 quilômetros pelo deserto. Calor, frio, perigo e outros. Fugiu para um país pagão e distante. Aquele que veio para salvar os homens, agora tem que fugir deles. Prezado católico, o menino Jesus morou no Egito durante 7 anos na extrema pobreza, muito sofrimento. Ludolfo da Saxônia diz que tão grande era a pobreza de Nossa Senhora no Egito, que muitas vezes nem tinha um pedaço de pão para o menino Jesus, quando, obrigado pela fome, lhe pedia algum. Na ida para o Egito, o menino Jesus foi nos braços de Nossa Senhora e de São José. Mas na volta do Egito já estava com aproximadamente 7 anos, um pouco pesado para ser carregado nos braços. Teve que caminhar durante muitas horas pelo deserto, enfrentando frio, calor, fome e sede, muito sofrimento. A vida de Jesus Cristo foi de trabalho e de pobreza em Nazaré. Trabalhava com São José e ajudava Nossa Senhora. Na sua vida pública, foi terrivelmente perseguido. Foram 3 anos de sofrimentos. Foi caluniado, xingado pelos judeus, ameaçado de morte, desprezado, ridicularizado, zombado, andou muito pelas estradas poeirentas da Palestina, suportou calor, frio, a ignorância dos apóstolos, foi negado por São Pedro, traído por Judas Iscariotes, que foi chamado para ser santo, mas preferiu as trevas. Jesus foi preso, esbofeteado, arrastado pelas ruas de Jerusalém, julgado pelos invejosos, flagelado, coroado de espinhos, carregou a cruz, foi crucificado e morreu no Calvário. Prezado católico, a vida de Jesus foi um oceano de sofrimentos e milhões de católicos querem viver na mordomia, querem vida fácil e cômoda, querem viver adormecidos na poltronice, fogem da cruz e não suportam nem ouvir a verdade. Infelizmente,
milhares de padres, bispos e freiras vivem comodamente, de braços cruzados e longe do caminho da cruz. Estimado católico, imitemos o exemplo de Jesus. Nosso Salvador nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. Sofreu muito. Ele nunca cometeu pecado e sofreu muito para nos salvar. Deixemos a vida de comodismo e sigamos os passos de Jesus, servo sofredor. É uma contradição monstruosa dizer ser seguidor de Jesus e viver no comodismo e de braços cruzados. Aquele que foge da cruz, foge de Jesus e do caminho do céu. Longe da cruz não há salvação. Prezado católico, conhecemos um pouco sobre Jesus Cristo e a cruz. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja Católica. A Igreja Católica é a única igreja fundada por Deus. Só existe um Deus. Também só existe uma religião verdadeira. As outras religiões aceitas são todas falsas, fundadas por homens pecadores. Somente a Igreja Católica foi fundada por Deus. O católico só de nome não se salvará. O católico só de fachada não se salvará. O católico não praticante não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma, nem o Papa. O católico precisa viver santamente. Deus chamou o católico para ser santo, não para ser capeta. O católico precisa desprezar as coisas caducas desse mundo, principalmente as novelas podres. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, a vida é breve, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora, hoje. Após a morte é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. A morte não telefona, a morte não avisa, a morte não manda e-mail, a morte não manda carta. É preciso viver preparado. Jesus Cristo disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou do escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Cada dia escrevemos essa história. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Será uma história de luz ou de trevas. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela que recebemos no batismo.
Quem morrer sem a graça santificante irá para o inferno para sempre.